Antal Szerb foi um dos mais importantes escritores húngaros do século XX. Nasceu em maio de 1901 e morreu tragicamente, como tantos outros, em 1945, no campo de concentração de Balf, para onde foi enviado pelas autoridades do seu país, ao abrigo das leis antissemitas, violentas, destrutivas, que deram origem aos 6 milhões de mortos do Holocausto, e, portanto, deixou uma obra curta, breve, incompleta. Ele chegou a ter responsabilidades académicas importantes, chegou a ser secretário-geral da Academia Húngara da Literatura, mas, naturalmente, que a perseguição de que foi vítima e que acabou por culminar com a sua morte no campo de concentração fez com que ele não tivesse feito muito do que a sua vida anunciava e prometia. Este livro, Viajante à Luz da Lua, é considerado a sua obra-prima, que deixou naturalmente nos leitores e nos estudiosos da literatura a sensação de que o essencial da sua biografia e do seu percurso ficou por cumprir. Um livro cuja ação decorre em Itália, com um casal a viver a sua lua de mel, uma narrativa envolvente, empolgante e moderna, que vale a pena conhecer e ter. Viajante à Luz da Lua, uma edição da Guerra e Paz, que vale a pena ter e conhecer. Por outro lado, gostaria de chamar a vossa atenção, porque penso que é uma figura que merece sempre este destaque e esta admiração, o Mahatma Gandhi, que foi fundamental em todo o processo de independência da Índia, que depois deu também origem à independência do Paquistão. É uma figura central não só pela atitude política de recusa da violência e da persistência e coragem no combate político, que lhe permitiu enfrentar toda a estrutura de decisão imperial de Londres e do Império Britânico, mas foi também um homem de pensamento, um homem que soube pensar e partilhar o pensamento sempre com coerência e conformidade com aquilo que defendia filosoficamente. É daí que este livro, uma edição Planeta, um livro de Arun Gandhi, que é seu neto, um homem que viveu, conhecendo bem o percurso, a história e a obra do seu avô, escreveu este livro, O Dom da Ira, em que fala do percurso, da vida, da história, dos episódios marcantes e envolventes da história do avô, e que ele partilha com os leitores e que faz com que seja realmente um livro muito agradável de ler e com ensinamentos que nós temos prazer em conhecer, para conhecermos melhor a figura de Gandhi. O Dom da Ira revela o profundo conhecimento que o neto tem da vida, da obra, do comportamento e da filosofia e do pensamento do avô, mas também nos mostra de que forma é que esse pensamento também o moldou a ele como ser humano, que teve a possibilidade, a partir dos 11, 12 anos, de viver com o avô e de conhecer o avô no domínio e na rotina da sua existência cotidiana, que acabaria por culminar com o seu assassinato numa altura em que tanto se esperava dele na Índia e no mundo, por tudo aquilo que ele representava. O Dom da Índia, de Arun Gandhi, um neto de Mahatma Gandhi. Um livro em que se aprende muito sobre o ser humano e sobre o comportamento do ser humano. Um outro destaque que coincide também com as comemorações recentes e ainda em curso dos 100 anos da Revolução Russa é um livro escrito pelo investigador de Oxford, Robert Service. Robert Service, pela sua longa, extensa e premiada e reconhecida e aplaudida obra sobre a história da Rússia e sobre a história da Revolução Russa, escreveu um livro fundamental sobre Nicolau II e a sua relação com o processo profundo de transformação política, social, económica e cultural que se deu na Rússia de 17, sob a liderança dos bolcheviques e de Vladimir Ilyich Lenin. É um livro escrito por um grande historiador, um livro escrito por um historiador não só para historiadores, mas para o público em geral, com muita informação e muita reflexão moderna e adequada sobre a Revolução e sobre a figura de Nicolau II, que foi um homem que não soube lidar com esta realidade e foi assassinado, juntamente com a mulher e os filhos, por quadros do Partido Bolchevique, que tinham a responsabilidade de o eliminar fisicamente numa altura em que a Revolução queria avançar, e a simples existência de Nicolau II e da sua família complicava a vida a quem queria assumir na plenitude e também na violência a tomada do próprio poder
com as exigências que um processo revolucionário sempre encerra. Um livro escrito por um historiador para o público em geral, que nos ajuda a conhecer melhor um período fundamental da história da humanidade no princípio do século XX e a também saber como é que aquela realidade se transformou e continua a marcar a história da Rússia e a história do mundo em todas as décadas seguintes que conhecemos e que fazem parte da nossa história coletiva. Um último livro que fala de um outro império, do Império Português, é escrito por um grande investigador histórico, Henry Morse Stevens. Ele é um investigador californiano, um homem que conhece muito bem a história mundial e a história do Império Português, construído nos mares e noutros continentes e ilhas, onde fomos descobrindo povos, culturas e promovendo a partilha do conhecimento, da ciência, das descobertas e das hipóteses de crescimento económico, das especiarias e tudo isso, e que escreve um livro fundamental chamado Portugal, a História de uma Nação, em que nos diz, essencialmente, partilhando connosco que somos leitores, como se ergueu, criou o primeiro império colonial. É bom não esquecer que já fomos isto e fizemos isto, que depois entrou em declínio, como normalmente é inevitável na história dos impérios, seja o britânico, seja o russo soviético, ou tenha sido o próprio português, que terminou com a transferência do território de Macau para as mãos da República Popular da China. Também esse ciclo imperial terminou, havendo o 25 de abril de 74, que foi determinante para iniciar o capítulo final desse império que já estava há muito tempo em declínio. Um livro fundamental para conhecermos melhor Portugal, a nossa identidade, a nossa história como pátria, como nação e como projeto estratégico de desenvolvimento e crescimento. Um livro sobre Portugal que vale a pena ter e ler para nos conhecermos melhor, saber quem somos, o que fomos, o que somos e que tipo de marca deixamos no mundo, num mundo em transformação, no qual projetos como o português tiveram tanta influência, mas também a nossa singular relação com o mar e todo o apetrechamento e sabedoria científica que vieram associados a esta descoberta. Um livro para Portugal, conhecer melhor Portugal.